Olá, pessoal. Continuando, né? Boa tarde, dia 15 de julho de 2020. Continuando a parte de métodos alternativos para construir uma ogiva. Vem o conceito de posição de plotagem. Isso é muito utilizado na hidrologia, a área que eu trabalho, né? Bom, existe um cara chamado Kunani, né? Não sei se é exatamente assim que pronuncia, que criou uma formulazinha, ó, QI igual a I menos A, N mais 1 menos 2 vezes A. Essa fórmula, tá? Esse QI, esse Q minúsculo, está representando a frequência de não superação. Tá? Eu mantive eu não trouxe a letra F maiúsculo para cá, porque eu quero que coincida com uma tabelinha que eu fiz uma cópia da tabelinha do livro Hidrologia e Estatística. Essa tabelinha está no próximo slide. E aí eu quis aproveitar a nomenclatura dela. Mas o QI é a estimativa da probabilidade de superação ou de não superação, né? De não superação se eu colocar em ordem crescente, de superação se eu colocar os dados em ordem decrescente. I é a posição na amostra, então a gente já viu no vídeo anterior, a gente chama de ordem, né? Essa letra I também. A é uma constante que particulariza a equação para as hipóteses distributivas. Que nome feio é esse? É porque assim, tá vendo, por exemplo, A igual a zero. Se A igual a zero nessa equação de cima, você fica o quê? QI é igual a I dividido por N mais 1. I dividido por N mais 1, que é justamente aquela forma de calcular a frequência da superação do vídeo anterior, tá? Mas ali ele diz assim, A igual a zero é a fórmula de Weibull. Então, A igual a 0,44 é a fórmula de Gringorten. 0,375 é a fórmula de Bloom. 0,5 é a fórmula de Hazen. E 0,4 é a fórmula de Kunani. O que é isso no final das contas? Não vou entrar em detalhes aqui porque eu estou na minha playlist de estatística. Esse é um vídeo que está ali na parte de análise exploratória de dados, estatística descritiva. Mas esses nomes são essas fórmulas, né? Elas são usadas lá na frente em inferência estatística para verificar se a tua ogiva empírica, vou chamar de ogiva empírica ou estimativa, né, de probabilidade de não superação, ela se ajusta, ou seja, se os teus dados que vêm da amostra se ajustam a uma equação teórica. Por exemplo, a equação de Weibull. Esse primeiro cara aqui, ó, que vocês estão vendo o nome, deixa eu mudar aqui de cor, estava vermelho, eu vou botar amarelo. Esse cara aqui possui uma fórmula, né, que é uma que a gente chama de função de densidade de probabilidade, que exprime o comportamento de algumas populações, tá? Aí a gente costuma usar, pega a fórmula dele, a fórmula lá teórica lá da função de probabilidade, constrói uma curva que é uma probabilidade de não superação e compara com o quê? Com o que vem dessa aqui, né? E recomendável que seja justamente com A igual a zero, porque é conhecido até com o nome do cara, né? Tá? Mas assim, para este momento que vocês estão vendo, basta dizer o seguinte: esse aqui é mais um método de estimar a ogiva, né? Aí dependendo do valor de A, recebe nome, a fórmula recebe um nome específico. Só precisa por enquanto vocês entenderem isso. Vamos adiante. Essa tabelinha eu trouxe do livro de Hidrologia e Estatística. Tá aqui as fórmulas prontas, né? Com os coeficientes A particularizados, ó. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui. Vou trocar de cor, vou botar um azul, tá? Então, fórmula de Weibull com A igual a zero, fórmula de Green-Gorten com A igual a 0,44, fórmula de Bloom com A igual a 0,375 e assim por diante. Essa coluna aqui, vocês não precisam se preocupar
Vocês que estão começando um estudo de estatística, não. Mas quem tiver lá na parte de inferência, aí já vai olhar para essa coluna, tá? É onde eu vou aplicar essas fórmulas. Mas por enquanto, eu só vou mostrar a vocês que elas são outra forma de estimar a frequência acumulada. Isso aqui, ó, essa inclusive estava no vídeo anterior. Eu tirei a letra Q e usei a letra F, né? Lá naquele vídeo anterior. Certo? Bom, se eu tiver então interessado em valores máximos, eu vou colocar os dados em ordem decrescente e a posição de plotagem vai representar a probabilidade de superação. Se eu colocar os dados em ordem crescente, eu estou interessado em séries que a gente chama de séries de valores mínimos, e aí eu vou usar a posição de plotagem vai representar a probabilidade de não superação, e foi justamente o que aconteceu no vídeo anterior. Eu usei isso aqui, eu coloquei os dados em ordem crescente. Lembrem, se vocês não assistiram, vão lá assistir, tá? O roteiro, então, para calcular, né, para estimar a ogiva, aqui chamada de distribuição empírica, quando a gente trabalha com inferência, né, a estatística, num dos meus primeiros vídeos da playlist, diz assim que a estatística a gente pode dividi-la em análise exploratória de dados ou estatística descritiva, aí depois tem uma probabilidade que faz o intermédio, né, para chegar na parte 2, que é a inferência, tá? Inferência estatística. Quando a gente trabalha com inferência, tudo que vem da fase 1, né, de estudo, que é a estatística descritiva, a gente chama de empírico. São os dados da amostra ou valores calculados a partir da amostra. Então, um conjunto de posições de plotagem dos eventos observados é chamado de distribuição empírica. A gente, então, classifica os dados em ordem decrescente ou em ordem crescente. A gente calcula a posição de plotagem por uma das fórmulas. E aí, desculpem, os passos C e D, né, a gente utiliza também a gente plota, logicamente, os pares e a gente verifica se o gráfico formado ele se adequa a alguma distribuição, alguma equação teórica. Lá na frente vocês vão estudar isso. Mas eu vou para uma planilha do Excel, porque o meu interesse é mostrar todas essas formas de estimar a ogiva num gráfico, para vocês terem noção de como é o processo. Vamos lá, então. Pessoal, veja, ó, até na minha planilha do Excel aqui, ó, tá aqui a fórmula, né, de Kunani. Tá vendo essa aba, parte 1, foi do vídeo 1, tá? Lembra, ó, o gráfico lá do vídeo 1, vão lá assistir, tá? Eu peguei notas de alunos e construí a ogiva por 3 métodos, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, na parte 2 eu peguei outro exemplo, eu não peguei aquelas notas de aluno, não, eu peguei 50 números, tá aqui, tá aqui em cima, o tamanho da amostra 50 números, que podem ser, por exemplo, vazões que passam em um rio, tá? 50 números. Calculei a distribuição de frequência, como a gente está acostumado a fazer, ó, não vou detalhar nada aqui. Aí está aqui, ó, a coluna das frequências acumuladas, a absoluta e a relativa. A relativa é essa aqui, vou colocar em outra cor, em azul a relativa. E aí, vocês podem ver em seguida os dados em ordem crescente, o roll. Então tá aqui, eu posso até colocar aqui, ó, aqui é o roll. Aqui é o roll em ordem crescente, tá? Aqui é a ordem. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Aqui é a ordem, tá? Então, por exemplo, o 39,5 é o menor valor de todos. Aí ele está repetido aqui. O 44,9 é o terceiro menor valor de todos. O 49,3 é o quarto. E assim vai, né? Ordem crescente. Aí eu fiz, como a gente... aqui é a repetição da primeira... dos dois métodos mostrados no primeiro vídeo, né? Dividido por N. Deixa eu destacar isso aqui, ó. A ordem dividido por N, o tamanho da amostra 50. E esse outro aqui
Tá? Aqui eu já seria a ordem dividido por n-1, mas eu já usei a fórmula de Cooney, essa fórmula que está aqui, com A igual a zero. Com A igual a zero, esse A fica zero aqui, vocês estão vendo esse A. O A debaixo do denominador fica zero, fica como se fosse I sobre n-1, n mais 1. Tá? Eu vou agora, vamos montar o que seria a fórmula de Green-Gordon. Eu vou fazer uma cópia dessa fórmula aqui e vou fazer o seguinte, ó. Então, eu vou fazer I menos A, aí eu vou, o A agora é esse, né, que é a fórmula de Green-Gordon, dividido, né, por N mais 1, menos 2 vezes A. Vamos ver se está assim mesmo? Está aqui a fórmula, vamos lá. A célula N3 é o I, dividido menos A, né, no numerador, dividido por. Aí tem N mais 1, o N aqui 50, está aqui destacado, mais 1, menos 2 vezes A. E o A está aqui em cima. Então tá certo. Vou dar um clique aqui. Tá? E aí, gente, eu já tenho tá aqui, ó, os dois métodos. Na verdade, 3 métodos. E eu já tenho aqui o gráfico parcialmente feito. Repare só. Tá? Aqui, ó, tem o método a partir da tabela de distribuição de frequência em preto, dividido por n menos 1, que é o método de Weibull. Certo? Eu vou incluir agora aqui a fórmula de Green-Gordon. Vamos lá. Aqui, pessoal. Então, ó, em amarelinho aqui está a fórmula de... Eu joguei os dados usando a fórmula de Green-Gordon. Tá vendo que é muito parecido, né? Se você vir aqui, observar aqui na tabela, tá? Eu usei como X o rho, né? As abscissas e as ordenadas, a fórmula que eu estou interessado, tá? Se você olhar aqui, ó, lá no final, por exemplo, né? Deixa eu só lembrar uma coisa. Vindo na distribuição de frequência, eu usei o limite superior e usei essa coluna em azul, que é o preto, tá? Inclusive ele começa aqui, tá aqui o preto, tá? Ele começa aqui um pouco para cá e termina lá no aqui um pouquinho depois, né? Mas os outros eu peguei dessa tabela aqui. Eu vou colocar aqui as outras fórmulas. Vamos ver aqui essa. Vamos atualizar os valores bonitinho. Aqui a ordem, que eu vou usar a ordem. E vou usar agora o valor de A como 0,375. Tem outra forma de fazer isso mais automática, sabe, no Excel, mas deixa para lá. É tão simples o exercício que eu não vou me preocupar com isso. Vou mudar aqui, tá? E vou usar a última fórmula, porque meu interesse depois é jogar tudo num balaio só lá no gráfico. Então eu vou fazer nada, selecionar aqui, dar o clique, tá? Dá para ver até, vamos ver lá embaixo, né? Ó, por uma fórmula, por outra, o último valor 0,989, 0,988, 0,99, 0,988, né? Então são valores parecidos. Deixa eu ver se eu consigo inserir as 3 séries de uma vez só, né? Vamos ver. Colar especial. Nome tá na categoria... Tá, vamos ver. Nova série. Apareceram aí. Bom, valores são muito parecidos. Então, ó, olha só que interessante. Deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês visualizarem. Eu copiei aqui o gráfico e vou arrancar essas séries aqui. Vou tentar deixar pronto. Ó, essa é a F, né? Que veio da distribuição de frequência. Essa de Hazen não sei onde é que se meteu, né? E a outra? Eu acho que eu não deve estar correto, viu? Espera aí, um momento. Deixa eu ver aqui se eu descubro agora. Vou analisar a origem da série.
Gente, eu tinha descoberto um erro aqui no Excel. Agora tá tudo certinho. Todas as curvas estão aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis curvas. Eu vou de novo fazer a cópia aqui e vou tirar. Vou fazer uma limpeza para vocês verem uma coisa. Olha só. Eu aumentei a grossura do tamanho da F, né? Que veio da distribuição de frequência. E deixei aquelas outras aqui para vocês darem uma olhada aqui, que elas estão aqui, né? A Hazen e a Kunani. Então aqui, ó, tá? Deixa eu voltar lá na planilha, ó. Na planilha, a que veio da distribuição de frequência é essa aqui, ó. 57,018 e vai até 165,1, tá? Ela está justamente aqui, ó. 50, tá aqui por aqui, ó. Aqui é o início, que é o 57. Vamos lá de novo. Já esqueci o número. O limite superior 57,018, tá? Então tá aqui, ó, 57,018 é um pontinho que tá por aqui e termina lá em 165,1. 165, tá por aqui o 165,1. E as outras, certo? Então vocês observarem que são métodos de estimar a ogiva. A ogiva também chamada de frequência de não superação e esse conjunto também chamado de distribuição empírica. Por quê? Empírica porque foi construída a partir da amostra, a partir dos dados que você coletou, tá? Então é mais uma forma de construir a ogiva. Então vou voltar lá pro slide para finalizar, né? Para vocês terem condições agora de seguir em frente, né? Vamos a gente finalizar esse vídeo aqui. Então aí eu voltei para o roteiro só para dizer, né? Que a gente fez a classificação dos dados naquele caso lá, da planilha do Excel em ordem crescente. A gente usou todas aquelas equações, né? A gente usou quantas equações correspondente à fórmula? Foi a dividida por n mais 1 de Weibull, aí depois a gente usou a Green-Gorten, a Hazen, a Kunani e teve mais alguma? Bloom. 5. Aí a gente plotou junto com aquela construída a partir da distribuição de frequência e aquela que é simplesmente dividir a ordem por uns 7 gráficos, né? 7 curvas no mesmo conjunto aí, né? E aí, como eu falei, as etapas, a plotagem dos pares a gente fez, a gente deu construímos as distribuições empíricas e aí depois isso é usado na inferência estatística, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado